O general Gonçalves Dias foi ouvido hoje sobre os atos de 8 de janeiro. O depoimento aconteceu na Câmara Distrital e quem traz agora todos os detalhes para a gente é o Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite a você. O militar conseguiu explicar a suposta adulteração no relatório da ABIN? Olha, Lívia, você é uma ótima noite. A quem nos acompanha, uma importante oitiva lá de um outro lado, que é uma CPI do Distrito Federal sobre essas informações do 8 de janeiro envolvendo o G. Dias. E aqui no Senado Federal, a CPMI do 8 de janeiro. As duas aconteceram nesta quinta-feira. Ao meu lado, o deputado Arthur Maia, 11 horas de reunião. Senhor, gente, aliás, muito obrigado por esperar, por aguardar e falar com a Jovem Pan agora ao vivo. Encerrou agora a reunião, uma oitiva muito importante. A gente observa que está em ritmo acelerado essas investigações do 8 de janeiro. De um lado ouviu o G. Dias, aqui ouviu o homem que acabou já sendo condenado, que levou esse artefato na região do aeroporto. E encerrando essa reunião, qual é o resultado, qual é essa avaliação da importante oitiva, ainda que o homem ficou em silêncio, ele não quis responder a alguns questionamentos, mas o que o senhor entendeu do que foi respondido hoje? Muito boa noite. Boa noite a todos. Foi muito importante a oitiva porque ela compõe mais um pedaço de todo esse itinerário que nós estamos fazendo daquilo que aconteceu antes do dia 8 de janeiro. Nós sabemos que o 8 de janeiro não é apenas o dia 8 de janeiro. É uma série de acontecimentos que aconteceram antes e o próprio 8 de janeiro depois e o que aconteceu depois do 8 de janeiro. Então, hoje nós ouvimos aqui esse cidadão já condenado, réu confesso, que colocou uma bomba nos arredores do aeroporto de Brasília no dia 12 de dezembro, com o propósito de fazer uma grande explosão que, graças a Deus, falhou, mas é muito significativo a gente ouvir essas pessoas, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo uma análise e uma investigação de todos esses atos, todos esses fatos que foram perpetrados contra a democracia, ou tentativas que se perpetraram contra a democracia com relação ao resultado da eleição. Então, é fundamental que se faça esse tipo de oitiva, mesmo porque a grande questão que a CPI vai falar ao final, a grande resposta que vai ser dada pela CPI é dizer, houve ou não houve uma tentativa de golpe de Estado. E aí, o que nós temos a falar é o seguinte, será que essas ações individuais de alguém como esse cidadão que esteve hoje aí, já condenado, réu confesso por ter colocado uma bomba, isoladamente caracterizam um golpe de Estado? Mesmo aquele grupo de pessoas enorme que invadiu aqui a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, ou outros atentados contra a democracia, isso caracteriza uma tentativa de golpe de Estado pela sua violência? Ou um golpe de Estado, de fato, teria que ter uma liderança, uma concatenação? Esse questionamento nós temos que fazer. Eu sempre digo o seguinte, aqueles que dizem que o Supremo Tribunal Federal já está fazendo esse tipo de investigação. Não é verdade. O Supremo Tribunal Federal está sim investigando os mesmos acontecimentos, mas com o propósito de individualizar condutas, de dizer, delineando o papel de cada um, dizer qual vai ser a pena de cada uma das pessoas envolvidas. Agora, nós, como Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, temos que dar uma resposta muito mais abrangente ao Brasil. O que de fato aconteceu? O que foi que aconteceu para se saber se de fato houve uma tentativa de golpe de Estado com o propósito de acabar com a democracia e se estabelecer uma ditadura nesse país. É preciso que isso fique claro e esse é o trabalho da nossa CPMI. Em relação a essa investigação que já acontece na Suprema Corte com diversos réus, ele é réu confesso, respondeu diversas informações, aqui ele ficou em silêncio. Isso altera alguma coisa no resultado final da investigação, ele ficando em silêncio aqui e já respondendo lá? Olha, ele na verdade já não responde mais lá, ele já está condenado e já está preso. Agora, obviamente que mesmo estando aqui, mesmo ficando calado, ainda assim nós cumprimos um outro papel dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é fazer a investigação em praça pública. Esse homem que perpetrou esse gravíssimo atentado contra a democracia, contra o povo brasileiro,
Esse homem já tinha falado também no inquérito que tinha acontecido, que vinha acontecendo na Justiça. Agora, o Brasil tinha conhecimento disso, as pessoas tinham visto o rosto dele, tinha visto o comportamento dele diante das perguntas que lhe foram feitas? Não, não tinha sido, porque esse é justamente o grande bem do Congresso Nacional, o grande patrimônio democrático do Congresso Nacional, é fazer essa investigação em praça pública. É isso que nós estamos fazendo. Então, os brasileiros que hoje assistiram a essa reunião vão saber dizer exatamente e formar um juízo de valor sobre esse gravíssimo atentado que não aconteceu por incompetência deles, mas que de fato atingiu a nossa democracia. Rapidamente, eu já vou liberar o senhor, só vou chamar na conversa também lá no estúdio, Lívia Zanolini. Bruno, obrigada, viu, pelas suas informações. Pode deixar que eu vou tocando daqui. Qualquer outra informação ou novidade, por favor, é só nos acionar, tá bom? Bom trabalho aí para você e agradeça mais uma vez ao presidente da CPMI, Arthur Maia, por nos atender. Em poucos dias aí, falamos 2 vezes com ele. Obrigada, viu, presidente? Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Bom, e como eu mencionei agora há pouco também, enquanto acontecia a CPMI dos atos de 8 de janeiro no Congresso Nacional, acontecia a CPI com esse mesmo objeto de investigação na CPI da Câmara Distrital. E quem prestou depoimento foi o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Vamos ouvir um trechinho das falas dele. Eu não adulterei e nem fraudei nenhum documento. Eu sempre falei no GSI, principalmente nessa semana, que todo documento que passasse por lá tinha que ser a expressão da verdade. Esse segundo documento enviado para o Ministério Público Federal foi enviado também para o Ministério Público Militar. No período que eu passei lá, do dia 1 ao dia 19, passaram pela minha mão esses dois documentos. Dora Kramer, quero te ouvir mais uma vez, agora começando a falar sobre esse depoimento que G. Dias concedeu à CPI distrital, da Câmara Distrital do Distrito Federal. Pois bem, ele não negou que tenha havido adulteração nesses documentos da ABIN, mas ainda falta muito a ser explicado, né? Pois é, e assim, na real, não adiantou nada, porque todo mundo viu a adulteração, ele não poderia negar. O que ele negou foi a autoria. Eu queria juntar esses 2 depoimentos, do general na CPI do Distrito Federal e o do Washington, não sei o quê, George Washington, isso, lá o terrorista, na CPMI. Nenhum dos 2 depoimentos levou a nada que se esclarecesse, que permitisse um encaminhamento. Mas eu queria lembrar, para não ficar, porque eu tenho ficado assim meio pessimista em relação ao resultado dessa CPMI. Mas sabe o que eu lembrei, gente? Já houve 2 CPIs que mudaram o rumo da história e que também vinham caminhando assim, sabe, meio de lado, tal. De repente, apareceu uma testemunha. A primeira, aquela lá do PC Farias, que acabou derrubando o Collor, vinha assim, tal, muito bem, até que apareceu um motorista, Heriberto, se eu não me engano, França. E essa testemunha-chave mudou tudo. A outra CPI, a dos Correios, aquela que resultou no processo do mensalão. Vinha todo mundo dando desculpa, não tenho nada a ver com isso, até que o Duda Mendonça, então marqueteiro do Lula, confessou o Caixa 2. E aí, a partir disso, mudou. Então, o que eu quero dizer? O fato de estar meio assim, assado, assim, andando de lado, não quer dizer que não possa aparecer uma ou mais testemunhas que mudem e consigam com que a CPI entre num rumo, assim, realmente de esclarecimento dos fatos. É até quase que um jogo de palavras, né, Dora? Porque ele admitiu, falando de G. Dias, que houve manipulação desses documentos, mas ele não gosta de utilizar e não utiliza a palavra adulteração ou fraude. Ele simplesmente diz que o documento que trazia, mencionava o nome dele, não condizia com a realidade. Ou seja, ainda há muito o que ser explicado.